Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, vamos falar de um assunto que está esquentando muito nos últimos dias e que tem impacto direto aqui no Brasil: a escalada da tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. O que está acontecendo e como isso nos afeta? Fica comigo até o final para entender todos os detalhes. Nos últimos dias, a gente viu os Estados Unidos intensificando suas ações contra a Venezuela, tanto no campo militar quanto no legal. Forças americanas capturaram o presidente Nicolás Maduro e vários navios petroleiros ligados ao país foram apreendidos sob a acusação de violar sanções internacionais. Mas qual é a justificativa americana para tudo isso? Oficialmente, os Estados Unidos dizem que essas ações fazem parte de uma estratégia maior. Primeiro, combater o narcotráfico na região. Segundo, pressionar ainda mais a já fragilizada economia venezuelana. E terceiro, um ponto muito importante: assumir o controle de parte da produção de petróleo do país, que, como sabemos, possui uma das maiores reservas do mundo. Claro que essas medidas não passaram despercebidas. Vários governos e organizações internacionais criticaram duramente as ações, afirmando que elas podem violar leis internacionais e, pior, gerar uma instabilidade enorme em toda a América do Sul. E é aí que o Brasil entra diretamente na história. O primeiro e mais visível impacto para nós é a situação na nossa fronteira norte. A crise humanitária na Venezuela já causa um impacto gigantesco no Brasil, principalmente em estados como Roraima. Já vimos fechamentos temporários de fronteiras e uma pressão migratória crescente, com milhares de venezuelanos buscando refúgio por aqui. Se essa crise se aprofundar, a tendência é que esse fluxo de refugiados aumente ainda mais. Isso significa uma pressão gigantesca sobre os serviços públicos, como saúde e educação, além de desafios de moradia e logística de transporte nessas regiões de fronteira. Estamos preparados para lidar com um cenário ainda mais grave? É uma pergunta que fica no ar. O segundo ponto, que mexe diretamente com o nosso bolso, é o impacto no mercado e nos preços aqui no Brasil. Toda essa tensão geopolítica gera incerteza nos mercados financeiros. Analistas já apontam que isso pode afetar o fluxo de investimentos para o país, desvalorizar o real e aumentar os custos de setores-chave da nossa economia, como o agronegócio. A instabilidade prolongada na região é sinônimo de risco para os investidores. E tem mais. Um exemplo bem prático: os preços dos combustíveis e de outros insumos ligados ao petróleo. Com a crise venezuelana afetando o mercado internacional, a gente pode sentir a variação diretamente na bomba de gasolina e no preço de diversos produtos. O terceiro ponto é um verdadeiro desafio para a diplomacia brasileira. Qual deve ser a postura do Brasil diante dessa crise? Historicamente, o Brasil busca manter uma posição de neutralidade ou moderação em conflitos desse tipo. Uma pesquisa recente mostrou que a maioria dos brasileiros acredita que o país deve evitar tomar partido na disputa entre Estados Unidos e Venezuela. No entanto, dentro do próprio Brasil, as opiniões são bem divididas. Governos e partidos políticos têm posições divergentes. Alguns criticam duramente a intervenção americana, enquanto outros apoiam medidas mais firmes contra o governo de Maduro. Isso coloca o Brasil numa encruzilhada diplomática. Como equilibrar as relações com uma superpotência como os Estados Unidos e, ao mesmo tempo, manter a boa vizinhança com os países sul-americanos? É uma tarefa extremamente delicada para o nosso governo. Por fim, o quarto ponto, que está conectado a tudo isso: a economia global e o petróleo. Não dá para esquecer que a Venezuela detém algumas das maiores reservas de petróleo do mundo. Qualquer mudança significativa na sua capacidade de produção ou exportação tem o poder de balançar os preços do barril no mercado global. E por que isso importa tanto para nós? Porque um aumento no preço do petróleo se reflete diretamente nos custos de energia e combustíveis no Brasil. Além disso, afeta toda a cadeia de produção de indústrias que dependem desses preços, desde o plástico até os fertilizantes. Ou seja, uma crise que parece distante pode encarecer o custo de vida para todos os brasileiros. Resumindo, a situação é complexa e as consequências são reais. Estamos falando de uma crise humanitária na nossa fronteira, instabilidade econômica, desafios diplomáticos e o risco de aumento nos preços de produtos essenciais.
É um cenário que exige muita atenção, não só do nosso governo, mas de todos nós, cidadãos. E você, o que acha de tudo isso? Qual deveria ser a posição do Brasil? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater esse assunto tão importante. Se você gostou do vídeo e quer continuar bem informado sobre temas como este, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir e até a próxima!